Fala galera, J aqui, e aproveitando para surfar na onda do sucesso de Solo Leveling e toda a atenção que ele conseguiu atrair para o mercado de mangás, manhwas, webtoons e afins, até para uma galera que não é tão acostumada a consumir esse tipo de produto, eu achei que seria bacana trazer algumas recomendações de obras similares para você que alcançou o solo e agora tem que esperar um capítulo por semana, o que é um negócio meio merda, né? Antes de começar, eu queria deixar claro 4 coisas aqui. Primeira, não estará na lista obras que receberam adaptações em anime. Então, nada de Tower of God, God of High School e Noblice. Eu acho que são só esses 3. Porque eu acho que eles já ganharam a atenção que mereciam. Segunda, será uma lista restrita apenas a webtoons e manhwas, nada de mangás. Terceira, a lista não estará em nenhuma ordem específica, então não é do melhor pro pior, nem do pior pro melhor. E por último, todos serão shounens, porém não necessariamente a mesma temática de Solo Leveling, certo? Tirando isso do caminho, 5 webtoons / manhwas tão bons quanto Solo Leveling. Começando com The Gamer, acredito que deva ser o webtoon mais conhecido dessa lista, principalmente pra galera gringa, e pra quem lê bastante e conhece bastante o mercado de webtoons, né? Nada novo, The Gamer começou a ser lançado no final de 2013, começo de 2014, e conta a história de Jihan, um estudante coreano que ama jogar videogames mais que tudo na vida dele, e que um dia simplesmente consegue um poder misterioso, que transforma a vida dele em um RPG. Ou seja, janela de status, level, quest, janela de status de item, XP, aquela coisa toda. Então assim, basicamente ele vira um personagem de RPG. Exatamente o que? A Solo Leveling. Porém, diferente de Solo, a habilidade dele afeta todo o universo ao redor dele. Então ele consegue ver level e classe de outros personagens, ver marquinhas de interrogação para quests em cima da cabeça das pessoas, HP e level de monstros, coisas do tipo. Já em Solo não, o protagonista é bem mais limitado a ele mesmo e a itens. Ele não consegue ver level de outros personagens, nem de monstros, por exemplo. O que eu acho bem mais bacana, mas aí já é minha opinião pessoal. Enfim, Jihan começa a completar quests banais, como ir ao supermercado para a mãe ou tirar o lixo, tarefas diárias. Vai ganhando XP e vê que os status dele influenciam de fato a vida dele. Se ele aumentar a força, ele fica mais forte sem ter que treinar. O padrão desse tipo de história. Com o passar do tempo, ele vai descobrindo a existência de monstros, pessoas que ele chama de especiais ou com superpoderes, que no caso são magos, invocadores, artistas marciais, guerreiros, a galera toda do RPG. E percebe que no meio dessa bagunça existem criaturas e pessoas com habilidades e níveis absurdos, que podem acabar com ele de maneira muito fácil. E é aí que começa de fato The Gamer, quando ele é colocado contra a parede e é forçado a decidir se ele vai querer de fato entrar nesse mundo ou fingir que é uma pessoa normal e continuar tocando a vida dele. Considerações. Arte. Pra época era boa, 6, 7 anos atrás não existia muitos webtoons com traços espetaculares, por exemplo. Pro padrão de hoje eu acho meio fraquinha, ainda mais que o autor não evoluiu praticamente nada. A arte de 7 anos atrás é a mesma de hoje em dia. Arcos entediantes. The Gamer pra mim teve muitos arcos que eu li arrastado, principalmente no começo. Fica numa enrolação ali de coisas que você não dá a mínima, mas fica ali um bom tempo. Tirando isso, The Gamer não é bom. Personagens, trama, etc. sólidos. Eu acho que vale a pena sim ler se você gosta de Solo Leveling. Em Dark Lady, a história começa a ficar um pouco mais complicada. Chegamos em toda aquela viagem dos coreanos e chineses, de artistas marciais, diversas sessões de artes marciais, técnica secreta da lua cheia sangrenta capaz de fazer sei lá o que. Quem lê bastante webtoon e os 2 tipos de manhwas, que até hoje eu não sei a diferença na pronúncia, mas principalmente o de origem chinesa, sabe do que eu tô falando. Mukhan Dark Lady, apesar de ser nesse estilo, ele é bem mais focado. O manhwa segue Dark, líder da seção demoníaca, considerado praticamente um deus incapaz de ser morto. Porém, ele tinha umas desavenças ali com uma galera da área que decidiu se reunir e dar um fim nele. Aí os caras pensaram, bom, se a gente não consegue matar, que tal teletransportar ele para outro mundo? Tem que admitir que é um plano bem engenhoso. O padrão para personagens imortais, geralmente, é ser selado
à la moda Aizen, né? Dito e feito, conseguem fazer uma armadilha lá e mandam ele para outro mundo. Um mundo normal, atual, nosso mundo? Não. Um mundo de fantasia RPG, com seus magos, guerreiros, arqueiros, elfos, dragões, aquela coisa toda. Entretanto, ele manteve todos seus poderes originais, suas artes marciais, técnicas, tudo. A diferença é que no mundo de origem dele, os poderes vinham do controle do Ki, e nesse novo mundo, vem da mana. E não confundam, as duas coisas são distintas. Então a força dele vem do Ki, não da mana, pelo menos a princípio. Então, resumindo, é como se você pegasse o Goku e jogasse ele no mundo do Senhor dos Anéis, ou qualquer mundo de RPG que você preferir. Nessa nova vida, nosso protagonista vai ter que começar a se virar, aprender o idioma local, conseguir uma forma de se alimentar, se virar de fato. E nesse meio tempo, por ele ser extremamente forte, acaba se envolvendo em conflitos entre reinos em guerra, arranjando encrenca com guildas, grupos de ladrões, todo um rolê. Até que em uma dessas tretas, um cara vai lá e joga uma maldição nele, transformando ele numa garota adolescente completamente sem poderes. Apesar disso acontecer depois de uma boa parte da história, não é spoiler. Todas as sinopses já falam isso, o título já dá a entender, as capas sempre é o Dark versão menina, e a trama gira em torno disso, em como o Dark vai recuperar seus poderes, preso nesse corpo e entre conflitos que abalam esse novo mundo. Ah, quase me esquecendo, a cereja do bolo. Não satisfeito, o autor também decidiu colocar uns mechas, aqueles robozões gigantes, só para dar aquele toque final. Conseguem imaginar o Goku, versão feminina, no mundo do Senhor dos Anéis, pilotando um robô gigante? Apesar da zoeira, Darklade é muito bom. Uma arte com traços fortes, dando sempre bastante destaque aos personagens, que realmente merecem. A história com toda aquela intriga entre reinos medievais, política, guerra, morte, sangue e aquela pitada de fantasia. Apesar de ter uma base bem diferente do Solo Leveling, vale muito a pena ler Darklade. Ok, aqui entra um pouco de opinião pessoal. Sabe aquela obra que você sabe que não é tudo isso, mas você gosta pra caramba? É o caso de Daice pra mim. Daice segue Dong Tae, um nerdzão que sempre sofre bullying na escola por ser esquisitão e, digamos, não tão bonito. Após uns acontecimentos, Taebin, o Mr. Popular da escola, diz pra Dong que se ele quisesse, ele seria capaz de ficar mais forte, alto, bonito, popular, e tudo que ele tinha que fazer era jogar um jogo. Rola mais umas tretas, uns diálogos, até que Dong, por acaso, acaba virando um Dicer, o título dado aos participantes desse jogo. Mas como funciona esse jogo? Os participantes recebem quests via mensagem no celular. Dependendo da dificuldade ou complexidade delas, a recompensa melhora ou piora. E as recompensas sempre são um número X de dados, pelo menos no começo. Quanto mais difícil ou complexo, mais dados. Tá, mas para que servem esses dados? Após um player receber e rolar esses dados, o valor que cair neles é possível ser distribuído na sua própria janela de status, aumentando força, carisma, inteligência, igual a um RPG. Então, por exemplo, completei uma quest, recebi e rolei o dado, tirei 5. Eu tenho 5 pontos para distribuir na minha janela, e o que eu aumentar vai refletir de verdade. Se eu aumentar força, eu vou ficar mais forte automaticamente, e assim por diante. Então começa a nova vida de Dong. No começo tranquilo, show de bola. Ele muda a aparência, fica mais forte, mais inteligente, tudo numa boa, até ele começar a perceber que o buraco é mais embaixo, que o número de players é absurdamente alto, que é possível roubar dados de outros players, começar a aparecer umas quests mais pesadas, como por exemplo, de humilhar pessoas, empurrar pessoas de prédio, e começa todo aquele debate moral, o quanto ele é capaz de passar por cima dos outros para ficar melhor para ele. Daice é bom, só que porque no começo eu disse que não é tudo isso. Eu acho que o autor esticou demais a história. Tá aí com 330, 340 capítulos atualmente e continua sendo lançado, só que virou muita encheção de linguiça. Eu espero que o final seja decente, mas enquanto não chega, se você estiver à toa, Daice é da hora, principalmente no começo. Aqui complica real em como eu vou explicar a história, ou pelo menos tentar. Vamos lá. O mundo das sombras é a existência mais catastrófica que a humanidade já enfrentou. Desir Arman, nosso protagonista, é um dos últimos 6 sobreviventes da raça humana dentro desse mundo. Essa PT de 6 sobreviventes decide enfrentar, sem escolha, o último level do labirinto desse mundo, mas acabam falhando e o mundo acaba, é destruído, vira pó.
Entretanto, Desir acorda 13 anos no passado com todas suas memórias do futuro. Nessa época, ele, considerado um fracassado pelo baixo poder mágico e por não fazer parte da nobreza, ainda era um estudante da melhor academia de magia da nação, a Academia Havrion, a qual treinava os estudantes para serem magos de elite e combaterem o Mundo das Sombras. Mas o que é o Mundo das Sombras? Provavelmente vai ficar nebuloso, é mais fácil entender vendo os desenhos, mas é como se fossem portais que aparecem no mundo em locais específicos e as pessoas que atravessam eles são jogadas para o passado, em eventos históricos que foram importantes para a humanidade. O porquê disso? Porque a história do mundo de Returns foi perdida grande parte, algumas vezes até propositalmente, para esconder algumas coisas. Então eu vou dar um exemplo, ou tentar dar um exemplo utilizando a vida real. Nós sabemos que as pirâmides existem, elas estão lá, mas até hoje existem diversas teorias de como elas foram construídas. Então apareceria um portal do mundo das sombras, o qual levaria as pessoas que entrassem para o tempo no qual as pirâmides estavam sendo construídas. Eu sei que é confuso, mas é mais ou menos isso. Como que eu fecho esses portais? As pessoas que entraram precisam completar as quests que elas recebem dentro deles, no tempo limite. Caso contrário, é considerado uma falha, e o mundo sombrio começa a engolir o mundo real. É uma viagem do caramba, mas é uma história muito da hora. Tem mago, tem guerreiro, item mágico, demônios, dragões, conflito entre reinos, entre classes sociais, o pacote completo. Se você ficou curioso com essa minha tentativa de explicação, dê uma conferida nesse webtoon muito doido. E por fim, apesar de eu ter dito que a lista não teria uma ordem específica, eu deixei o melhor para o final. Beginning After the End, acredito que atualmente seja o webtoon mais próximo da qualidade solo leveling. Não especificamente em qualidades técnicas, como por exemplo a arte, até porque a arte do solo é sem dúvidas melhor, mas no aspecto de narrativa da história. Tirando o começo, porque geralmente é a parte mais parada, na qual o autor apresenta os personagens, motivações, da onde ele veio, para onde ele vai, e muitas vezes isso pode ser entediante. Eu não chegaria a dizer que Solo e Beginning são entediantes, mas o começo de ambos, sem dúvidas, é mais parado. Beginning, similar a Solo, acho que às vezes até melhor, uma vez que ele estabelece o ritmo, já contou tudo o que tinha para contar, te ambientou no universo e começa a acontecer coisas pro andamento da história de fato, é muito bom. Eu não consigo lembrar nenhum momento em Beginning que eu pensei algo do tipo, nossa, que saco, não termina logo essa parte. E isso é raro, até nos melhores mangás, manhwas, webtoons, porque diferente de você assistir um anime, precisa de 100% do seu foco. Assistindo um anime, começa uma parte não tão interessante, você puxa o celular, dá uma mexida ali, que o anime vai continuar passando e você tá ali só ouvindo. Ler alguma coisa, não, precisa do seu foco 100%. Então fica bem mais fácil algumas partes se tornarem maçantes. Mas voltando para a história, é um webtoon que não reinventa a roda, mas que se sobressai e muito sobre os seus similares. O Rei Grey era único em termos de força, prestígio e riquezas em um mundo meio futurista, mas que ainda dava muito valor à força do corpo, artes marciais, treinamento com a espada, então basicamente um mundo sci-fi com lutas de espada. Grey acaba morrendo e sua alma é reencarnada em outro mundo, um mundo medieval, com magia, dragões, elfos, o negócio inteiro que eu falei N vezes até agora. Quando ele se dá conta, ele é o pequeno Arthur, um filho de um casal de ex-aventureiros, que por conta de ter carregado todas suas memórias da vida passada, aprende tudo extremamente rápido, sendo considerado um gênio em tudo que ele tenta, até mesmo nas coisas novas para ele, como por exemplo, controle de mana para usar magia. Ele começa a crescer com o pensamento de não repetir seus erros da vida passada, onde ele foi abandonado e viveu uma vida solitária até seus últimos dias. E eu acho que é isso que eu posso contar da história sem spoiler. Eu sei que pode ter parecido a coisa mais clichê de um isekai, mas é um webtoon muito dinâmico. O Arthur não fica parado em um lugar, ele está sempre em movimento. Então nos é apresentado muitos personagens, ele se envolve em muitas tretas, ele ganha novas motivações, principalmente por causa da família, e fica cada vez mais absurdamente forte. Pode ter ficado meio merda a explicação, mas se você gosta de Solo, de isekai clichê, de shounen no geral, leia Beginning After the End. Eu espero que vocês tenham gostado da lista, espero que eu tenha ajudado vocês a encontrarem novas obras incríveis. Se você gostou e quer uma continuação, uma parte 2, deixa o like e comenta aí embaixo.
que eu já tenho na cabeça algumas outras indicações que são bem bacanas, certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.